Olá, gente, boa noite, todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. No meio das mulheres, a gente não podia falar sobre outra coisa senão mulheres. A gente estava com a crise na semana passada, as demandas que são colocadas, e nada mais importante do que a gente entender que uma maneira de aliviar a pressão é a rede de apoio. E é bem coerente que uma outra mulher fale sobre isso. Por mais que seja um tema que outros profissionais possam falar, homens inclusive, mas a coerência é importante, as mulheres trabalhando por si mesmas. E aí, a nossa convidada de hoje é a Vivian. Se apresente, Vivian, Simone. Eu sou a Vivian, sou biomédica, fiz psicologia, tenho pós em ciências da saúde, e aí eu estou aqui um pouquinho para falar da importância, né, da rede de apoio, de justamente olhar para quem está cuidando de quem cuida de quem cuida, olhar com todo esse carinho, todo esse amor, e o quanto isso é importante para o nosso universo feminino, essa questão da rede de apoio, compreender, saber como construir, participar, entender a importância disso. Simone Lendoiro, eu sou psicanalista clínica e também pedagoga, me graduando em psicologia. E nós estamos já aqui, né, há 2 anos e pouco, quase 3 anos, né, todo mês, toda semana, debatendo temas, né, relacionados à neurodiversidade. E não tem, acho que, tema mais relacionado do que rede de apoio, porque dar conta é um termo muito profundo, muito forte, quando se fala em neurodiversidade. Talvez sobreviver seria um termo mais adequado. E na última live, pensando que nós estamos em março, mês da mulher, nós introduzimos, né, as demandas do feminino, né? Porque a sociedade, da forma como ela é constituída, acaba, né, gerando mais demandas para a mulher e até pela maternidade, né? E por toda a nossa estrutura, né, que vem ao longo dos séculos formando, a mulher acaba suprindo essas demandas. E nessa live de demanda surgiu uma terapia nova, uma abordagem nova da psicologia, que é a terapia baseada em autocompaixão. E essa autocompaixão com nós mesmos. E super linka com o tema de hoje, porque a rede de apoio é eu, você, o Rafa, todos nós num movimento de um apoiar os outros. E dessa forma também, o que é muito difícil para a mulher é ser cuidada. Não é um papel que nós estamos acostumadas. Nós nascemos e somos ensinadas, aprendemos ao longo da nossa história de vida, ao longo dos exemplos que vemos na mídia, em todo lugar, a cuidar. A função da mulher é embutido lá no nosso inconsciente, no nosso cérebro, que devemos cuidar. E aí, quando chega a hora de ser cuidada, quem cuida da gente? E nós nos permitimos ser cuidadas? E casa muito com a autocompaixão. É um movimento de autocuidado, deixar ser cuidada. Então, depois da introdução, né, vamos deixar livre para a Vivian fazer a fala dela, que está muito boa, eu já vi mais cedo, umas questões bem interessantes, mesclando com neurociência e tudo. E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, a gente vai acompanhando aqui no nosso chat, e a gente vai fazendo esse bate-bola para tornar tudo mais dinâmico para vocês. Bom, é como a Simone estava falando, eu acho que a gente vem, de fato, de uma sociedade onde a sobrecarga para a mulher é muito grande, né? Então, ela é ensinada a cuidar desde a maternidade, muitas vezes ela assume a responsabilidade de cuidar dos pais, de cuidar de sogro, de sogra, de amigos, e isso tudo gera um desgaste muito grande, né? E a gente vive também numa sociedade que nos cobra uma constante produtividade. Então, você tem que estar sempre produtiva, sempre, de certa forma, dando conta de tudo. Se espera que você seja super mulher. Dar conta de fazer exercício, dar conta de uma alimentação, tá aqui, não pode reclamar, mas você tem que abraçar, aquela que edifica tudo. E o preço que se paga disso é muito alto.
Então, uma das alternativas que a gente tem para lidar com toda essa pressão que traz um conforto e que traz assim uma alternativa mesmo para conseguir lidar com tudo isso é a rede de apoio. Nós, desde os primórdios, a gente foi feito para conviver em grupo, né? A gente foi feito para partilhar informações, para partilhar emoções, para estar em grupo. E quando eu tenho uma rede de apoio, eu fortaleço essa mulher que precisa lidar com diversos desafios. Essa acho que é uma das grandes importâncias. E aí, ao longo, a gente vai trazendo algumas informações importantes de rede de apoio. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem abertos, fiquem à vontade. A gente está aqui mesmo para esse bate-papo aberto, né? E aí, uma das coisas interessantes que a gente estava falando é que o sistema nervoso, ele não foi feito para se acalmar sozinho. A gente precisa do outro para se acalmar. Isso, ele vem lá imputado dentro do cérebro, é como se nós fizéssemos uma leitura do ambiente, uma leitura do outro. Isso é importante para que o nosso sistema nervoso capte informações. Então, a gente, dentro de um ambiente, sabe se está todo mundo nervoso, estressado, você sente. Às vezes aquilo não é declarado, mas você sente no olhar, você sente no tom de voz, e isso também vale para que a gente se acalme. Então, quando eu tenho uma rede de apoio, eu consigo fornecer ferramentas, eu consigo fornecer uma estrutura para uma corregulação emocional. E, consequentemente, essa corregulação emocional acaba propiciando um menor nível de estresse, reduz cortisol. Então, biologicamente, é comprovado cientificamente que nossa corregulação ela acontece através do outro também, né? Já visto aquele bebezinho, quando olha a mamãe, tá nervoso, a mamãe que regula, né, o comportamento. E pra gente, que é adulto também. Uma das coisas também muito legais da gente trazer em relação à rede de apoio é que nós temos o ser humano como um ser relacional. E aí foi feito um estudo da Shelley Taylor, né? Que ela comparou homens e mulheres, e ela viu que os homens, eles têm muito uma resposta de luta e fuga, quando eles estão com alto nível de estresse. Já as mulheres, elas tendem a responder ao estresse através do mecanismo de cuidar. Então, nós somos biologicamente programadas, a mulher é programada para cuidar, isso é reforçado pela sociedade, mas esse cuidar, quando ele é bem estruturado, quando ele não se torna algo com uma cobrança, né, que leva você a um desgaste muito grande, ele é bom, ele é benéfico. Ele propicia que essa mulher ela consiga liberar a ocitocina, que ela interaja de uma forma segura, propicia toda uma questão de controle de estresse. Então, a mulher, ela tem essa questão de ter prazer no cuidar. Agora, como isso ocorre, né, como essas pressões, como isso muitas vezes é desviado, ou aí que sim pode gerar algum problema, pode gerar um desgaste, um cansaço para a mulher. Mas, a princípio, é importante a gente entender que o cuidar, que ter essa rede de apoio, participar, é benéfico e muito saudável. E uma das coisas também importantes na questão da rede de apoio é que ela é importante para validar a realidade. No seguinte sentido, muitas vezes a gente tem uma série de sentimentos que você não sabe se você vai dar conta daquilo, se outra pessoa passou por aquilo. E a rede de apoio, ela contribui com isso também. Então, quem te ajuda a entender que, olha, esse sentimento que eu tenho não é algo que eu estou sozinha, não é algo que sou só eu, é justamente essa rede de apoio. A rede de apoio, ela favorece muito a conexão psicológica. Ela não é só uma ajuda prática.
A rede de apoio não é simplesmente uma ajuda ou um contato que vai te fornecer uma indicação para um psiquiatra, para um médico, ou para algo que você precise. Não. A rede de apoio, ela tem função de coordenação emocional, ela tem função de trabalhar justamente esse senso de pertencimento, de cuidado, que libera a ocitocina, que faz com que baixe o nível de estresse, e ela tem uma função de validação da realidade, de criar conexão psicológica. Então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala de muito mais de simplesmente um grupo de troca de informações, mas a gente fala de toda uma conexão, e é nessa conexão que a gente estrutura todo o que a gente precisa para conseguir, muitas vezes, vencer os desafios, que não são poucos, né? Não são fáceis. E Vivian, pensando nisso, a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Seres humanos precisam de conexão para viver. E quanto melhor é essa conexão, quanto maior é a qualidade, mais para frente a gente vai. E isso passa por uma questão de gênero também, certamente, mas por uma questão de ser humano. Que é o quanto a pessoa incentiva você a estudar, o quanto a pessoa elogia o seu avanço, por menor que pareça, porque às vezes é isso. O meu avanço ele é pequeno para o outro, não para mim. Ou às vezes ele é gigantesco, e enfim, tendo a medida da sua própria vida. E por vezes a gente tem não uma rede de apoio, mas existe uma rede que te empurra para baixo, que te chama... De sabotadores? Sabotadores. Tá aí bom nome. Essa rede de sabotadores que tá aí invisível o tempo todo, te jogando para baixo, dizendo que você é isso, ou é aquilo, deveria ou não fazer isso, que algo pode dar errado e não deveria tentar. E quanto mais você segue isso, menos você constrói na sua vida. Muito legal, Rafael, que você está trazendo. A gente vai falar mais para frente de um estudo que foi feito em Harvard, super famoso, depois saiu um vídeo no YouTube, justamente falando da importância da qualidade das relações, das conexões, que tá, acho que até nos slides, né? Então, o que você falou é fantástico, é isso mesmo. O quanto a gente precisa se conectar, o quanto isso faz, melhora, inclusive, a nossa felicidade. E é lógico que muitas vezes, nesses momentos, você vai encontrar a rede de apoio e você vai encontrar redes que são sabotadoras, né? E é interessante o senso que a gente tem que desenvolver de autoconhecimento para justamente conseguir separar o que é, de fato, uma rede de apoio e o que é uma rede sabotadora. E o quanto, muitas vezes, uma boa rede de apoio estruturada faz com que você consiga sair de uma rede sabotadora. Uhum. Né? Então, é fantástico isso que você falou, é bem isso mesmo, né? Provavelmente você não sairia sozinho, né? Você estaria ainda naquele padrão daquele grupo, né? Daquela... às vezes é a família, às vezes é o ambiente de trabalho, às vezes são amigos, colegas que vibram, né, todos naquela, no mesmo tipo, né, de críticas, e muitas vezes achando que está estimulando, né? Eu vou falar porque ele vai melhorar, vai sentir vontade. E a comparação também acho que é um sabotador fantástico. Tem horas que a comparação ajuda, te dá a gana de mudar, mas em geral, né, faz você perder todo o interesse naquela atividade. E quando a gente pensa nisso, cada um vai ter um momento de vida. Sim. Fazer uma coisa é mais fácil ou mais difícil a partir do seu momento de vida e a partir do que você tem de recurso. Então, se eu penso assim, uma mãe decidiu fazer uma faculdade. Se ela tem uma criança pequena, ela terá muito menos tempo do que aquele jovem que está estudando. E talvez ela tenha que trabalhar para sustentar essa casa, ou não. Então, entender essas diferenças e compreender principalmente que, por princípio, você só sai de uma violência com rede de apoio, porque é isso que a violência faz, cortar redes de apoio, atomizar o sujeito, largar ele sozinho. Então, sem rede de apoio a gente não vive. Essa é a grande conclusão. Exato. E isso que você falou é extremamente importante e interessante, quando a gente às vezes vê estudos, né, de mulheres que sofrem violência doméstica, a questão da rede de apoio, ela não sai sem uma rede de apoio. É muito mais difícil. É muito mais impossível que ela consiga sair daquela situação se ela não tiver rede de apoio. E aí o trabalho que é feito de estruturar essas redes de apoio. Então, é fantástico. E outra coisa interessante, né, que estudando, assim, o tema, essa questão de rede de apoio é bem estudada pela psicologia, é a capacidade de resiliência, né?
Nós não nascemos com essa capacidade de sermos resilientes, de se adaptar, de se recuperar quando a gente tem um problema muito grande, de enfrentar essas diversidades, de enfrentar todo esse estresse. Nós aprendemos a resiliência com base também na rede de apoio. Ela é aprendida, ela é ensinada. E aí teve uma revisão bibliográfica, posso até disponibilizar depois, se vocês quiserem, publicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que justamente fala da capacidade de desenvolver resiliência, que é muito maior quando você tem comunidades que têm redes de apoio. Então, essa importância de você, dentro da rede de apoio, a hora que você está com problema, você tem aquele colega, aquela pessoa, não, olha, não fica assim, vamos tentar isso, você já pensou nisso? Esta capacidade, muitas vezes, que a gente vai aprendendo de gerir emoções, aprender com experiências difíceis, retornar para o equilíbrio, que é o que a gente fala, que ela é treinável. E ela é um fator importantíssimo para a proteção de saúde mental. E esse treino, muitas vezes, acontece na rede de apoio. O que faz com que a gente entenda uma coisa tão importante quanto saúde mental é cultivada no cotidiano. Exato. Não é uma joia que você vai conquistando a longo prazo. É no dia a dia, com bons hábitos e com boas pessoas ao nosso redor. Exato. E aí, puxando aquele gancho que você tinha falado, da questão da importância da rede de apoio mesmo, na qualidade de vida do ser humano. Foi feito um estudo em Harvard, que é chamado Poder das Relações, foi um estudo, assim, enorme, porque eles acompanharam diversas pessoas por muitos anos, que é o chamado de estudo longitudinal, e aí ele vai avaliando o que as pessoas precisam para se sentirem felizes. Então, eles avaliam questões financeiras, avaliam diversas classes econômicas, culturais, etc. e tal. E o que eles concluem é que as pessoas que têm a sensação que têm relacionamentos mais seguros, aquele famoso contar, né, com o outro, são mais felizes. E que isso é um fator determinante para a felicidade, de acordo com o estudo. O que deveria ser um tema muito óbvio, né? Eu sou feliz com pessoas que me apoiam e que eu apoio, mas que por vezes a gente esquece ou até tem dificuldade de realizar tais vínculos, considerando todos os desafios de interagir com o outro hoje. Exato. É interessante, é óbvio, mas o quanto a gente vai se perdendo, né, ao longo do tempo em relação a isso. E aí o estudo traz uma coisa muito interessante, que é a questão da qualidade da rede, e não exatamente a quantidade. Que é o que a Simone estava comentando sobre, muitas vezes você está numa rede que tem muitos sabotadores. Então, não são redes de apoio de qualidade. A importância que a gente tem de selecionar, de ter autoconhecimento para selecionar essas redes que são de fato de apoio, de selecionar esse modelo de qualidade. Né? E o quanto é complexo também fazer isso, porque você selecionar a rede de apoio significa dizer não para certas pessoas que estão te fazendo mal, e você acha que elas estão ali apoiando, mas na verdade não está balanceando. De 10 vezes, 8 ela te machuca e 2 ela te apoia. A conta não bate. E somente quando é vantajoso ela estar ali por você de algum jeito. E dizer não para isso, cortar isso é dolorido, é desafiante. E é um desafiante, mas que é justamente na própria rede de apoio que te apoia, a gente consegue sair da rede de apoio que te sabota. Então, haja visto quando a gente vai fazer uma terapia, que o terapeuta ele tem um papel inicial de ser um apoio, né? Ele não é exatamente uma rede, mas ele começa como um apoio. Na escuta qualificada, na escuta empática, e aos poucos ele vai abrindo, vai destrinchando os problemas, vamos aqui, vamos organizar isso, vai abrindo para que a pessoa também vá se relacionando, vai identificando, e é a partir daí, né, que a pessoa começa a se desenvolver. E uma das coisas extremamente importantes em relação à rede de apoio, que é uma das dificuldades que a gente entra, é que nós estamos num sistema onde a vulnerabilidade ela é criticada. A gente é feito para ser a super mulher.
né? Então, você tem que terminar o namoro, mas na semana seguinte você tem que estar bem, já fazendo, né, academia, tem que estar lá maquiada, né, pronta, ou senão você perde uma pessoa, mas na semana que vem você tem que estar trabalhando loucamente. Então, essa questão da vulnerabilidade, o como ela é mal vista. E que é importante justamente você olhar para essa vulnerabilidade de uma forma diferente, porque é assumindo essa vulnerabilidade que você vai buscar as redes de apoio das quais você realmente precisa. E é nesse momento. Desculpa. isso vai se conectar com o autoconhecimento, né? A perspectiva de como eu vou saber qual eu preciso, quem é que vai me apoiar. Isso é um processo. Exato. E aí, para eu saber o que eu preciso, quem é que vai me apoiar, eu tenho que assumir a minha vulnerabilidade. Olha, aqui eu não dou conta. Aqui eu preciso de ajuda, aqui eu não consigo. E aí tem a Brené Brown, que ela até tem um livro, A Coragem de Ser Imperfeito também, fez uma série de estudos, tem vídeo no YouTube, que ela justamente fala desse conceito de vulnerabilidade, que sai desse senso comum de fraqueza, e é justamente você ter essa capacidade, essa estrutura emocional para correr o risco de ser julgada e rejeitada, mas falar, olha, aqui eu preciso de ajuda. Então, não estou dando conta disso, eu estou precisando de alguém que me apoie, eu estou precisando de alguém que me ajude. Olha, eu tenho um parente com Alzheimer, eu não estou sabendo lidar com isso, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma rede, preciso de ajuda. E outra coisa também que a própria pesquisadora traz é a questão da vergonha que a gente tem, que acompanha, né, essa vulnerabilidade. Então, a gente nasce assim com uma sobrecarga muito grande que você tem que dar conta de tudo, e se você não der conta, você falhou, você não foi bom o suficiente. E muitas vezes, para você ter essa abertura para pedir, né, auxílio, para falar, olha, eu preciso dessa rede de apoio, é você conseguir justamente passar por essa questão dessa vergonha de falar, olha, para mim aqui não dá. Trabalhar isso dentro do autoconhecimento, dentro da sua estrutura, para que você consiga identificar de fato aonde você precisa da rede de apoio. A gente pensa em público neurodivergente, isso ganha mais uma camada que, quando a gente pensa em deficiência, ela se torna mais uma vulnerabilidade e que é ainda mais julgada. E quando a gente pensa em altas habilidades, a gente pensa no perfeccionismo, nessa ideia do eu teria que dar conta disso mesmo. E aí viram 3 pesos para além do peso de gênero. Exato, você não pode, é o que você falou, perfeito, não pode falhar, né? E assumir dessa vulnerabilidade, olha, embora eu tenha altas habilidades, aqui eu tô com dificuldade, aqui eu preciso rever, aqui eu preciso de apoio, a ter essa estrutura para correr esse risco, né? Porque é assim que você começa a encontrar de fato a rede de apoio que vai te auxiliar e que você precisa. E quando a gente fala de rede de apoio, é importante a gente ter em mente que nem toda rede de apoio ela é igual. A gente tem diversas redes de apoios ao longo da vida, dependendo do momento que você passa, dependendo da situação que você passa. Então, você pode ter desde as pessoas que vão te ajudar propriamente dita, ou as pessoas aquele grupo onde você troca informações, onde você está num grupo de estudo, onde vai te trazer indicações, ou muitas vezes aquele grupo emocional mesmo, aquela amiga que você sai, hoje eu não estou legal, olha, eu briguei com o marido, eu achei que fui uma péssima mãe, aconteceu isso na minha família. Então, essa rede emocional, as redes instrumentais, redes que a gente fala de pertencimento, né, a nossa necessidade, a importância de sentir que a gente pertence a algum lugar, aí pode ser comunidade, igreja, clube de leitura, a importância de você procurar diversas redes de apoio que atuem em diferentes momentos e diferentes necessidades que você tenha. E é interessante, eu pensei em um outro fato que eu vejo acontecer muito. A pessoa, ela espera que a ajuda venha de determinada pessoa. Então, minha mãe, ou minha irmã, meu marido, a
professora do meu filho, eu sei que as pessoas estabelecem, né? Meu chefe não percebeu que eu estava mal, podia ter me dispensado. E muitas vezes essa demanda, claro que o saber comunicar o que você precisa. No português do Brasil, né? O Rafa é um estudante de idiomas, a gente comenta sobre essas nuances. Não é educado você ser direto, você falar exatamente o que quer, você precisa, né? Na psicologia existe um termo que é o mando disfarçado, né? Você tem que usar, né, para não parecer que você está pedindo, que você está exigindo, né? Então, eu acredito que trabalhar essa forma de comunicação é um caminho, e um outro caminho é entender que não necessariamente aquela pessoa que você pediu ou que você está esperando vai te ajudar, que é uma coisa um pouco mais ampla e cíclica. Às vezes, uma pessoa que você nunca imaginou é a que vai te ajudar no que você precisa. E tá tudo bem, não é a pessoa que talvez você esperasse, não pode, por algum motivo, não tá. E o importante é que você conseguiu a sua ajuda e conseguiu dar conta do que você precisava. E essa pessoa nova, ela surge a partir de movimentos, porque a vida também é isso, movimente-se. Encontre novas pessoas, amplie seu mundo. E aí você vai criando possibilidades positivas, e as negativas você fala, tá bom, deu errado, não quero isso para mim, até para evitar que vire algo maior. Exato, né? É exatamente isso que vocês colocaram, né? A gente ter maturidade para saber que o fato de eu ter uma rede de apoio não significa necessariamente que aquilo vai ser do jeito que eu quero, né? Sempre. Ou que aquela pessoa em específico vai me dar um apoio. Não, é você se desenvolver e, através da rede de apoio, você também criar o quê? Os movimentos de expansão, né? Como o Rafael falou. E se estruturar também no sentido de desenvolver essa resiliência. Que até a própria rede de apoio, às vezes, por mais que eu queira, talvez as coisas não venham exatamente do jeitinho que eu quero. E eu tenho que também ter maturidade, aprender a lidar com isso. E essa fala sobre traz um ponto interessante. Quando é que as coisas vêm do jeito que eu quero? É muito raro isso acontecer na vida. Naquele formatinho exato que eu esperava. Então, e às vezes nem é bom. Também tem esse ponto. Às vezes eu quero a coisa de um jeito que é pior do que ele é. Exato. Quem diz que do jeitinho que eu quero realmente é o melhor, né, para aquela determinada situação. O quanto o outro também traz uma visão que acrescenta, né? O quanto justamente quando a gente está se relacionando na rede, é onde a gente se regula, onde a gente aprende, quer dizer, o outro ele pode trazer algo muito importante, que é o que a gente fala também lá no início, de validar, né? Então, às vezes, é que, opa, peraí, acho que você está exagerando, olha, não é bem assim. Então, isso é bem legal. Isso vem também através da rede, né? Acho que tem dá para voltar acho que tinha um outro de... Isso, muitas vezes também, quando a gente fala o que a gente estava falando, de rede de apoio, que não ser do jeitinho que eu quero. Às vezes eu entro numa determinada rede de apoio, ela acaba tendo mais um espaço de competição do que propriamente de apoio mesmo, né? E aí entra o que a gente falou de vocês, olha, para mim aqui tá essa rede, realmente eu me sinto acolhida, e aqui não. Né? E ter toda essa vulnerabilidade. E aí ficam, assim, algumas coisas importantes que a gente tem que ter quando a gente quer formar rede de apoio. Primeiro é cultivar relacionamentos genuínos, que é investir em conexões que daquilo que eu realmente preciso, daquela minha fragilidade, ter essa questão de assumir, olha, aqui eu tenho essa causa. Porque quando a gente fala assim, para ter uma rede de apoio, você precisa ter alguma identidade afetiva, de certa forma. Então, quando você monta uma rede de apoio de mães, de crianças neurodivergentes, que são superdotadas, você tem mães partilhando as mesmas angústias, muitas vezes os mesmos problemas, as mesmas expectativas. Então, há uma troca ali afetiva. Né? As redes de apoio se fortalecem nisso. Se você tem um grupo de estudo, são pessoas interessadas naquele tema. Então, aí é entrar de você, de fato, buscar relacionamentos genuínos. E
a participação ativa. Quer dizer, não adianta assim, a gente precisa se esforçar para participar. E esse ponto destaca muito para mim, porque existe talvez uma tendência, aqui eu estou falando de observações ao meu redor, não a partir da leitura de artigos. Tá. As pessoas acabam com a depressão, não necessariamente diagnosticada, às vezes diagnosticada, mas de qualquer maneira acontece alguma coisa e ela conclui: vou ficar na minha casa escondida no meu cobertor. É muito fácil apagar a própria existência. E se você apaga, não é que as pessoas não procuram, e não é por maldade. Às vezes você só não aparece, às vezes você nem responde contatos, apaga contatos. Apagar a sua existência não ajuda nada. E por vezes isso acontece. Perfeito. Exatamente. E aí, falando até nessa questão de contatos, a facilidade que a gente tem hoje em dia com o digital, né? Que eu acho que nossas avós, por exemplo, que precisavam de rede de apoio, não tinham isso. Muitas vezes a rede de apoio eram os familiares, que às vezes eram apoiadores e às vezes eram sabotadores. Ou os poucos amigos daquelas comunidades, e aí as redes de apoio se concentravam em pertencimento. Elas eram de alguma comunidade, de alguma igreja em determinado, mas hoje a gente tem a questão do digital. Então, montar grupos, participar, ver live, entrar, quer dizer, tem essa facilidade. O LinkedIn nós temos essa vantagem. Então, por que não aproveitar? Por que não tirar o bom do digital também, né? Porque muitas vezes, se é aquele instrumento que nos faz, às vezes, cair em comparações, que nos traz, assim, uma série de dores de cabeça, por que não aproveitar o bom? Por que não aproveitar o digital? Justamente para aperfeiçoar essas redes de apoio, já que nós somos tão relacionais e dependemos disso para se regular, para aprender. E aquela mensagem, né, aleatória, que você, lembrei, tocou uma música aqui, lembrei de você. Ou então, esse, né, essa conversa sem um objetivo específico, né? Mas que você vai se mantendo ali presente, vai mostrando que existe afeto entre as pessoas, né? Eu acho que um pouco do digital perdeu muito isso. Assim, antes você ligava para dar parabéns para alguém no aniversário, né? Agora virou uma coisa meio automática. Então, cultivar uma personalização dessa lembrança. Eu ouvi uma música que lembra da gente, aquele dia que a gente foi naquele lugar. Minha mãe tá fazendo aquele bolo que é daquele dia que você estava aqui. Não vai ter a menor função prática na vida, mas as duas pessoas vão se sentir bem. A que mandou e a que recebeu. E isso vai mantendo o vínculo aceso. Eu acho super importante essa questão de manter o vínculo, de estabelecer essas conexões, né, com diversas pessoas. Eu acho que só engrandece o nosso dia a dia, a nossa vida. Antes de encaminharmos para o final, propriamente, a gente teve uma pergunta prévia, eu vou ler aqui para todo mundo. Como descansar sem a necessidade de prever cada detalhe do futuro? Na verdade, são várias perguntas em uma. Eu adorei. Como aprender a confiar nos outros, delegar a responsabilidade e aceitar que nem tudo estará sob seu controle. E, principalmente, como lidar com a possibilidade de que as coisas possam dar errado sem sentir que precisa intervir o tempo todo. Bastante pergunta, mas que legal. Vamos por partes. A primeira é como descansar. Como descansar? Sem a necessidade de prever cada detalhe do futuro. Essa questão de previsão de cada detalhe do futuro é uma necessidade, é uma ilusão de que a gente pode controlar, né? Então, é muito difícil a gente lidar com essa questão que a gente não pode controlar e que muitas vezes terão obstáculos, terão dores que você vai precisar passar. E aí, cabe perguntar o quanto você de fato está prevendo uma situação ou quanto você está entrando numa ruminação e se desgastando com aquilo sem ter algo realmente palpável. Essa questão, as redes de apoio também te auxiliam, na medida que eles validam, na medida que eles vão questionando, né? Quando você está com um amigo, você fala, olha, eu estou com essa preocupação, não, mas olha, tem certeza, mas será que isso é? Então a rede de apoio também pode ajudar em relação a isso. Mas é você se libertar
ilusão de que você pode perder o controle e se questionar, né? Agora, nesse momento, tudo isso que eu estou ruminando é de fato algo palpável? Vai me ajudar? Desculpe, a segunda? Como aprender a confiar nos outros, delegar responsabilidades e aceitar que nem tudo estará sob controle? Confiar nos outros é uma questão, é muito complexa, né? Porque eu acho que quando a gente confia no outro, significa muitas vezes aceitar que o outro não vai fazer do jeitinho que a gente quer, né? Que é o que a gente estava falando. Internamente acaba sendo meio que um luto da perfeição que a gente projeta em cima daquilo. Mas eu acho que é importante você se questionar qual é o preço de eu não delegar, fazer esse balanceamento. E o fato do outro não fazer do jeito que eu quero não significa que aquela tarefa não tenha sido feita ou que coisas legais também não foram acrescidas desse jeito diferente. Então, desenvolver essa capacidade de ter um olhar mais aprofundado. O outro talvez não vá fazer do jeito que eu quero, ou para mim, ele deveria ter feito um pouco mais, mas não. Se eu não delegar, e aí, o que acontece? Qual é o preço que eu pago disso? O que o diferente do outro pode trazer? Então, quando você mantém isso em mente, você acaba trabalhando a rigidez de não querer delegar. Terceira pergunta? Tá, perfeito. E principalmente, como lidar com a possibilidade de que as coisas possam dar errado sem sentir que precisa intervir o tempo todo? Lidar com a possibilidade que as coisas possam dar errado, talvez elas deem, em algum momento elas deem, né? Infelizmente. Mas é algo que, por mais que você também esteja lá, quem diz que pode não dar errado, né? E aí a gente tem que ter isso em mente. Então, é um risco, mas dificilmente a gente dá conta de tudo sozinho. E isso é importante a gente ter em mente. Tem um comentário que eu vi aqui muito importante e eu entendi. O problema é quando o outro não faz e o quanto isso dói, né? O quanto isso é complicado. De fato, muitas vezes, do outro não estar fazendo algo é complicado. Então, eu estou delegando e o outro não está fazendo. Mas aí eu acho que é importante a gente pesar, literalmente. Então, ou eu mudo a minha comunicação, ou eu estabeleço um limite, mas que eu crie, ou eu desenvolvo uma rede de apoio para lidar com o fato de que o outro não faz. Então, se o outro não faz, será que eu não tenho outras pessoas que possam me ajudar? De alguma forma, de alguma maneira? Né? Ou questionar essa questão de comunicação, rever isso. Mas uma coisa é extremamente importante a gente ter em mente. Você não vai conseguir ser a super mulher o tempo todo. O preço disso é muito alto. E, nesse sentido, ter uma rede de apoio é fundamental e vai te ajudar muito. Tanto da parte afetiva quanto da parte biológica, porque a gente depende do outro também. Né? Assim, desde o básico, você não arruma um emprego, se você não. A hora que você vai arrumar um emprego, você vai fazer uma entrevista. Se alguém tá precisando de vaga ali, olha, manda assim, ou muda isso no currículo que vai ficar melhor. E isso é para tudo na vida. Justamente. A Julieta comentou aqui, rede de apoio às vezes se fortalece mais por uma amiga do que exatamente por um familiar. Exato, perfeito. A gente também tem que desconstruir esse mito de que a rede de apoio é necessariamente uma família. Há famílias maravilhosas, excelentes, lindas, e há famílias disfuncionais. Infelizmente, há famílias disfuncionais. E se essa família, ao invés de ser uma rede de apoio, está atuando como uma rede sabotadora, ok. Então, eu vou desenvolver a convivência, etc e tal, mas eu vou procurar uma outra rede de apoio. Você não tem problema se for a sua amiga, se for o companheiro, se for o grupo de estudo, se for uma igreja, né? Desde que você tenha o quê? Que você tenha o sentimento de conexão. Desde que você... Tem uma outra questão que para mim também grita muito, que às vezes a rede de apoio envolve também um serviço pago. Então, assim, mesmo você pagando, é melhor você estar pagando para alguém que vai te apoiar.
Que nem, por exemplo, todo mundo sabe que o filho da minha faxineira é autista, então a gente vai se apoiando. Ó, se o posto me chamou, eu tenho que ir essa sexta, que era no seu dia de vir. Aí a gente vê, dá para eu ir para você na terça, ou não dá, essa semana não dá, tá bom, eu me viro aqui. Então, assim, mesmo ela também me socorre num ano complicado, como foi meu ano passado, ela fez coisas um pouco a mais da função dela, mesmo a gente tendo uma relação, né, que envolve valores. Tinha um cabeleireiro que vinha em casa cuidar cortar o cabelo do meu avô quando ele estava acamado, ele fazia questão, ele achava um horário ali que a barbearia estava mais tranquila. Então, às vezes, a rede de apoio também vai vir de serviços pagos, mas que ele é feito com algum carinho por você, pela forma como você tratou aquele profissional, pela forma como você, né, demonstrou contou o seu problema, né? Então, é uma coisa muito mais ampla, né, do que essa relação, né, do familiar, dos amigos próximos, né? É como se fosse uma rede de conexões que vão, né, ajudando uns aos outros, né? Eu acredito muito nesse poder da conexão e eu acredito que as coisas também são cíclicas, né? Você faz por de alguma forma vai encontrar alguém no seu caminho que vai fazer por você e a coisa vai fluindo, né? Sim, acho que é importantíssimo que você trouxe. Às vezes você está numa situação de vulnerabilidade de fato, você precisa de uma rede de apoio que vai ser paga, literalmente. Né? Como a gente tinha comentado, a terapia no início, você é um suporte de apoio. E você paga. Né? Então, isso é isso. Mas a partir daí, muitas vezes, você vai desenvolvendo as estruturas para que você comece a ter autoconhecimento, ou você tenha minimamente o suporte para passar por aquela situação, até você se estruturar e começar a identificar quais redes de apoios você pode contar. E ser também rede de apoio, né? Muitas vezes, a gente também ter essa capacidade de desenvolver peraí, aqui dá para eu ajudar, olha, né? Porque o ser rede de apoio também libera a ocitocina que a gente falou lá no início. Né? A importância que é bom você ter uma rede de apoio, mas ser rede de apoio também é maravilhoso, quando você sente que você, de alguma forma, contribuiu ali. Faz bem de todos os lados, né? Ajudar ou receber, né? É uma coisa cíclica, né? Exato, e a desconstrução é importante, acho que fica aqui a desconstrução do mito que nem sempre a sua família naquele momento, ou naquela situação em específico, é a sua principal ou melhor rede de apoio, e tá tudo bem. Lendo o último comentário, para a gente também ir caminhando, da Cláudia, às vezes todos os familiares viram as costas. Foi meu caso, uma grande amiga minha que ajudou a mim e a meus filhos. E é isso, ampliar o mundo, ter amigos, amigas. A reciprocidade ela é saudável e é prazerosa. Ter amigos não dá trabalho, dá prazer, dá conhecimentos, dá benefícios incalculáveis financeiramente. E aí, obrigado, Vivian. Obrigada a vocês. Com o seu obrigado ainda do slide, né? Foi um prazer te ter aqui. Prazer foi meu, muito legal. Eu que agradeço do fundo do coração, espero ter contribuído de alguma forma. E a nossa, o jeitinho de olhar a rede de apoio com um olhar mais amplo, né? Quer dizer, não é só o outro do lado, não, é corregulação emocional, é capacidade de desenvolver resiliência. No momento que eu também sou rede de apoio, isso me faz bem, é capacidade de investir em formas, em desconstruir o mito que única e exclusivamente a família, em alguns casos, é a rede de apoio. Então, assim, essa abertura, esse autoconhecimento, olhar as redes de apoio num olhar bem mais amplo, né? Tá. Bom, então é isso, gente. Também quem assistiu, apareça mais, chama mais gente. E curtam, compartilhem, comentem. E é isso. Recados do YouTube feitos. Opa, obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. E vou dar spoiler. Daqui 15 dias vai ser uma live conduzida por mim. Eu vou falar de tipos de descanso. A gente vai continuar nessa linha e vamos falar de tipos de esforço e descanso adequado para cada um deles. Então, daqui 15 dias estaremos juntos novamente.